No mundo da política árabe, raramente um nome é registrado por consenso como tocando os limites da lenda, apenas para ser subitamente apagado por uma bala no saguão de um hotel. Wasfi al-Tal, primeiro-ministro da Jordânia, não era apenas um homem de Estado, mas um projeto completo para uma Jordânia forte e independente, com uma posição firme sobre a questão palestina e uma voz sólida, que complicava os cálculos na fase pós-Guerra dos 6 Dias. No entanto, no inverno do Cairo, em 1971, essa voz silenciou para sempre. Disse que ele foi assassinado pela Organização Setembro Negro e que por trás das portas egípcias havia conhecimento prévio, enquanto Gaddafi acenava de longe com um sorriso contido. As narrativas se multiplicaram, os fios se entrelaçaram e a verdade permaneceu imersa nas sombras. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em um dos crimes políticos mais misteriosos da história moderna, revisando os eventos do assassinato de Wasfi al-Tal, desde a decisão até os disparos, do julgamento enigmático até os boatos que abriram portas para conluios árabes, o papel da Líbia e o silêncio do Egito. Fiquem conosco até o fim e não se esqueçam de apoiar o canal curtindo o vídeo e se inscrevendo para receber todas as novidades. Wasfi al-Tal nasceu em 1920 na cidade de Arfa, na Anatólia, durante o período de exílio de seu pai, o renomado poeta e intelectual jordaniano Mustafa Wahbi al-Tal, conhecido como Arar. Wasfi cresceu em um ambiente cultural e patriótico na cidade de Irbid, no norte da Jordânia, o que contribuiu para a formação de sua consciência precoce sobre questões nacionais. Ele ingressou na Universidade Americana de Beirute, onde recebeu uma educação acadêmica que mais tarde fundamentaria seu pensamento político e nacionalista. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Wasfi se juntou ao exército britânico em 1941, o que lhe permitiu conhecer a estrutura militar ocidental. Depois, integrou o Exército de Salvação durante a Guerra de 1948, participando de combates em defesa dos territórios palestinos, consolidando uma orientação nacionalista radical que se manifestaria posteriormente em suas políticas. Al-Tal destacou-se como um dos principais homens de Estado na Jordânia, ocupando o cargo de primeiro-ministro em 3 momentos decisivos da história do país: 1962 a 1963, 1965 a 1967 e, finalmente, durante a fase crítica do Setembro Negro, entre 1970 e 1971. Durante esses períodos, suas posições se caracterizaram pela firmeza no enfrentamento de desafios internos e externos, especialmente em relação ao conflito jordano-palestino e à reforma institucional do Estado. Nos dias que antecederam a viagem de Wasfi al-Tal ao Cairo, os serviços de segurança jordanianos e egípcios detectaram sinais de inteligência sérios indicando ameaças à sua vida. Apesar da clareza desses avisos, al-Tal insistiu em participar da reunião do Conselho de Defesa Árabe, considerando que o dever nacional estava acima de quaisquer interesses pessoais, declarando sua famosa frase: "Ninguém morre antes de sua hora". Algumas análises de segurança indicam que o lado egípcio, sob supervisão presidencial na época, estava ciente de movimentos suspeitos de membros da Organização Setembro Negro dentro do Cairo. Ainda assim, nenhuma medida preventiva adequada foi tomada. Al-Tal foi transferido para o Hotel Sheraton no Cairo, sem escolta de segurança reforçada ou proteção especial, apesar da sensibilidade de sua posição política naquele período pós-Setembro Negro na Jordânia. Alguns pesquisadores sugerem que o presidente egípcio Anwar el-Sadat poderia ter recebido avisos prévios sobre uma ameaça potencial, mas optou por não intervir diretamente por razões políticas complexas relacionadas à posição da Jordânia na equação regional e às tensões com algumas facções palestinas. Essa possível negligência
abriu uma ampla margem para dúvidas sobre o nível de coordenação entre a segurança egípcia e jordaniana e sobre a complacência na proteção de uma figura tão importante quanto o primeiro-ministro jordaniano. Às 15h45 da tarde do dia 28 de novembro de 1971, nas proximidades do Hotel Sheraton, no centro do Cairo, o primeiro-ministro da Jordânia, Wasfi al-Tal, desceu de seu carro acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Abdullah Salah, preparando-se para participar da reunião do Conselho de Defesa Árabe. Ele não sabia que seus últimos momentos começavam a se acelerar em uma cena meticulosamente planejada. Em questão de segundos, 14 tiros foram disparados consecutivamente, um deles atingindo seu ombro esquerdo e penetrando diretamente no coração, pondo fim à vida do homem que representava o símbolo da decisão firme da Jordânia em uma fase sensível da história do conflito árabe-palestino. Os primeiros relatórios de investigação e informações obtidas da perícia indicaram que o assassinato não foi aleatório ou improvisado, mas sim cuidadosamente planejado. As análises mostraram que a bala fatal não era do calibre das pistolas usadas pelos 4 atacantes que emboscaram al-Tal, mas sim disparada por um rifle de precisão de um prédio em frente ao hotel, reforçando a hipótese de um atirador profissional ligado a uma organização, treinado para agir em sincronia com os elementos de apoio direto. Este padrão de execução coloca o incidente no contexto de assassinatos sistemáticos coordenados, e não de iniciativas individuais ou escaladas momentâneas. O rápido movimento dos executores, a simultaneidade do disparo de diferentes direções e a retirada imediata antes da chegada da segurança egípcia demonstram um alto nível de treinamento e informações de inteligência, tanto sobre os movimentos da vítima quanto sobre o entendimento dos detalhes do local e do tempo. Esses elementos combinados reforçam a classificação do assassinato de Wasfi al-Tal como um dos mais notáveis assassinatos políticos organizados do mundo árabe no século XX, devido à precisão do tempo, à multiplicidade de funções na execução e ao uso deliberado de técnicas de disfarce e camuflagem. Fontes oficiais concordam que o assassinato de Wasfi al-Tal no Cairo, em 1971, foi diretamente atribuído a membros da organização Setembro Negro, o braço semi-militar secreto que surgiu da Organização para a Libertação da Palestina após os eventos de Setembro Negro na Jordânia. A operação foi realizada por 4 indivíduos, cujas identidades foram precisamente identificadas: Izzat Rabah, Jawad Abu Azizeh al-Baghdadi, Mundir Khalifeh e Ziad al-Hilo. Os registros mostram que o grupo não era aleatório, mas cuidadosamente escolhido para cumprir uma missão específica no contexto de um intenso conflito político entre a Jordânia e algumas facções palestinas na época. Fakhri al-Omari, um dos membros mais proeminentes do Setembro Negro, desempenhou o papel de cérebro e planejador principal da operação, indicando a existência de uma estrutura organizacional sólida e inteligência avançada. Al-Omari já havia executado operações complexas contra alvos considerados inimigos pela organização, fortalecendo a hipótese de que o assassinato de Wasfi al-Tal foi uma decisão estratégica e não um ato impulsivo individual. É notável que fotos dos executores diante do tribunal egípcio mostraram expressões diferentes do esperado para acusados de um assassinato dessa magnitude. Eles pareciam confortáveis e até sorridentes, gerando questionamentos sobre os bastidores da operação e a confiança que tinham em relação à execução do plano. Algumas análises interpretaram isso como um sinal de apoio indireto recebido ou de uma sensação de cumprimento de uma missão nacional dentro de um contexto ideológico, conforme a narrativa da organização. O contexto em que o Setembro Negro realizou a operação evidencia o profundo conflito entre o ala de Wasfi al-Tal, que adotou uma abordagem firme contra atividades militares palestinas na Jordânia, e as facções que viam suas ações como uma ameaça existencial. A organização Setembro Negro
incluiu o assassinato de Al-Tal dentro de uma série de operações políticas, visando personalidades consideradas responsáveis pelo que chamavam de supressão da Revolução Palestina durante os eventos de setembro de 1970. Após o assassinato de Wasfi al-Tal no Cairo, as autoridades egípcias apressaram-se em prender os 4 executores atribuídos à autoria do crime no local. Os detidos foram encaminhados à justiça egípcia e preparativos para um julgamento público começaram. A surpresa veio quando os procedimentos judiciais foram abruptamente interrompidos, após intervenção direta do presidente egípcio Anwar Sadat, que ordenou a suspensão do julgamento sem que as sessões fossem concluídas. A decisão foi oficialmente justificada, com base em um laudo médico-legal emitido pelas autoridades egípcias competentes, indicando que a bala fatal que atingiu Wasfi al-Tal não era do mesmo calibre usado pelos acusados, mas sim de um tipo totalmente diferente em especificações e trajetória balística. Essa discrepância abriu espaço para amplas dúvidas sobre a integridade do processo judicial e levantou questionamentos sobre se o julgamento foi encerrado para ocultar detalhes indesejáveis no âmbito regional e internacional. Posteriormente, surgiram especulações sobre um possível conluio egípcio implícito ou tolerância política deliberada, especialmente porque a entrada 2 executores no Cairo ocorreu sem obstáculos de segurança, e o local da operação, o saguão do Hotel Sheraton, não estava sob proteção rigorosa, apesar da presença de uma delegação política jordaniana de alto nível. Todos esses elementos reforçaram a hipótese de que a decisão judicial não se baseou apenas em motivos legais, mas também em complexos cálculos políticos relacionados à situação regional da época. Nesse contexto, o ex-ministro da Cultura da Jordânia, Tarek Massarweh, declarou em várias ocasiões que o regime líbio liderado por Muammar Gaddafi poderia ter desempenhado um papel oculto no assassinato, insinuando que alguns dos perpetradores receberam posteriormente apoio político nas prisões egípcias e até visitas especiais, interpretadas como uma espécie de bênção tácita. Essa acusação aumentou a nebulosidade do caso e envolveu novos atores regionais em uma responsabilidade indireta pelo incidente. Entre os nomes que nunca chegaram à justiça, destaca-se Fakhri al-Omari, considerado o cérebro do plano. Apesar de sua identidade conhecida, ele nunca foi entregue à Jordânia e permaneceu foragido até sua morte em circunstâncias misteriosas em 1991, aumentando as suspeitas de que entendimentos ou acordos políticos impediram sua responsabilização. Seu longo período de fuga, por 2 décadas, é um dos principais indícios de lacunas políticas e jurídicas que impediram a conclusão adequada do caso, dada a sensibilidade do crime. O assassinato de Wasfi al-Tal no Cairo, em 1971, marcou um ponto de inflexão regional, não apenas no contexto interno da Jordânia, mas também nas relações jordano-palestinas. A operação não ocorreu isoladamente dos eventos anteriores, especialmente os de Setembro Negro de 1970, que resultaram em um confronto sangrento entre as forças jordanianas e militantes palestinos, levando à realocação do poder armado palestino fora do território jordano. Nesse contexto, o nome de Wasfi al-Tal passou a ser associado em alguns círculos palestinos como um símbolo de confronto, particularmente devido às suas declarações firmes contra as armas das facções fora do controle do Estado. Por outro lado, dentro da Jordânia, sua morte foi recebida como um ataque ao conceito de Estado soberano, e não a um indivíduo específico. O rei Hussein bin Talal descreveu-o como um soldado da pátria e elogiou seu papel em fortalecer a autoridade do Estado em um momento de extrema instabilidade regional, reforçando sua imagem como o líder da fase, que enfrentou a proliferação de armas e defendeu a decisão soberana do país,
consolidando sua presença na memória nacional jordaniana. O evento em si e suas consequências teve impacto geopolítico e político local significativo, levantando questões sobre a coordenação árabe em meio a tensões internas e suscitando suspeitas sobre o papel de alguns atores regionais na facilitação ou silêncio diante da operação em uma capital árabe. Em alguns círculos árabes, o assassinato foi interpretado como um alerta sobre a fragilidade da ação árabe conjunta e a divisão de posições quanto às prioridades de luta e alianças diante de Israel. Simbolicamente, o assassinato refletiu-se no cenário público através de uma série de reações organizadas. O corpo de Wasfi al-Tal foi transportado do Cairo para Amman em um cortejo oficial, sendo enterrado no cemitério real, com a participação de altos funcionários e líderes do Estado. Posteriormente, seu nome foi atribuído a instituições acadêmicas, espaços públicos e parques, incluindo universidades e academias militares e civis, enviando uma mensagem clara do Estado jordaniano para perpetuar sua imagem como símbolo da soberania nacional e do pertencimento patriótico. Após o assassinato de Wasfi al-Tal, surgiram narrativas contraditórias e questionamentos não respondidos pelo inquérito oficial, abrindo espaço para uma série de rumores e especulações que persistem até hoje. Entre essas narrativas, destaca-se a chamada Teoria do Atirador Profissional, baseada no relatório da perícia egípcia, que indicou que a bala fatal não foi disparada pelas pistolas dos 4 executores pertencentes à Organização Setembro Negro, mas por um rifle de precisão de um ponto elevado em um edifício próximo ao hotel. Essa discrepância técnica levantou dúvidas sobre a natureza do crime, permitindo supor a existência de uma célula paralela não declarada, que executou o assassinato com alta profissionalidade, enquanto o grupo capturado teria atuado apenas na dissimulação e distração no local da execução. Isso coincidiu com acusações contra as forças de segurança egípcias sobre a ausência de coordenação e facilitação da entrada dos executores no território egípcio sem inspeção, interpretada por alguns analistas como conluio indireto. Essas acusações foram reforçadas pela suspensão do julgamento por ordem presidencial, apesar das confissões detalhadas dos executores. As especulações não se limitaram ao exterior. Vários relatórios sugerem a possível existência de um elemento interno ligado ao gabinete de Wasfi al-Tal, que teria contribuído para vazar seus movimentos e horários dentro do hotel. Esse ponto reacendeu o debate sobre a existência de uma falha de inteligência dentro do círculo próximo a al-Tal, algo impossível de ignorar ao analisar as circunstâncias do assassinato. O perigo desses rumores está relacionado à figura de al-Tal, que não era comum no cenário político jordaniano. Ele tinha uma visão estratégica para transformar a Jordânia em um estado forte econômica e militarmente, através de projetos soberanos na educação, agricultura e independência monetária, além de buscar estabelecer uma frente palestina combativa de caráter nacionalista. Esse projeto fez dele um alvo central de forças internas e externas que viam sua iniciativa como uma ameaça direta a seus interesses regionais. E por fim, após quase meio século desde o assassinato de Wasfi al-Tal, a verdade completa ainda permanece oculta atrás de um denso véu de conluio, silêncio e interpretações divergentes. Entre a narrativa oficial e os fios tecidos pelas suspeitas, nada foi definitivamente esclarecido, e o lado oculto do crime ainda não foi revelado. Talvez o que contamos hoje seja apenas o que nos foi permitido ver. O que não foi visto permanecerá na obscuridade até que a história finalmente fale a verdade. E assim, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar todas as novidades inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber tudo o que há de novo.